Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no curso Android Hacking Pro. E nessa aula daqui, a gente vai continuar explorando algumas coisas aqui do nosso C-Exploit. E nessa aula, a gente vai explorar especificamente uma função aqui que ele é capaz de fazer, que é de quebrar senhas. Na última aula, a gente viu uma função dele capaz de interceptar senhas da rede, interceptar senhas que são enviadas pelos computadores, mas nessa aula aqui a gente vai aprender a quebrar elas literalmente. Vamos supor, algum roteador, alguma câmera, você não conseguiu interceptar a senha de alguém, você não sabe a senha, você não conseguiu explorar nada, chegou a hora da força bruta. Ou em inglês o termo que é utilizado pelos hackers, brute force. A gente vai fazer um brute force aqui nos dispositivos. E para fazer isso, eu tô aqui com a minha tela do C-Exploit aberta, e vamos tentar utilizar um dispositivo aqui que a gente sabe que tem um painel de login, e que tem uma senha para ser colocada lá, que é o roteador. Todos os roteadores eles têm painéis de login. Então a gente vai tentar hackear ele. E abrindo o nosso roteador aqui no C-Exploit, a gente já cai de cara no nosso Login Tracker. Já aparece a opção dele. E é ele que a gente vai utilizar, Login Tracker. Eu vou clicar aqui no Login Tracker. E antes de você utilizar ele, inclusive, se você tentar abrir ele, ele vai falar que você precisa rodar o Service Inspector. Na primeira aula que a gente viu do C-Exploit, eu falei que sempre rode o C-Inspector, o Service Inspector, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu já rodei ele, eu já cliquei aqui em Play, para rodar o Service Inspector, porque é ele que vai listar todas as portas que tem no dispositivo. E listando todas as portas, ele vai conseguir identificar uma porta que está rodando um serviço, um site que tem um login. Então, primeiro você precisa rodar o Service Inspector para utilizar o Login Tracker. Nesse caso, eu rodei o Service Inspector e aí eu encontrei duas portas. A 80, que é a de login do roteador. Se a gente entrar aqui, 192.168.0.1, a gente tem a tela de login do roteador. E também uma outra porta aleatória aqui que a gente nem vai testar. No caso, a gente vai utilizar a porta 80. Então aqui a gente seleciona a primeira porta, né? No caso vai ser a 80, não vai ser a outra. Caso tenha algum serviço rodando na outra porta, em alguma outra porta, você seleciona ela aqui, ok? E agora, a gente vai configurar isso daqui. Aqui a gente tem diversos tipos de serviços que podem estar rodando. No caso, na porta 80, em uma tela de login, em um site em si, a gente vai utilizar o HTTP. Mas caso seja, por exemplo, um servidor MySQL, muitas câmeras elas têm o chamado serviço FTP, que é o serviço de compartilhamento de arquivos. E o serviço de compartilhamento de arquivos ele normalmente está na porta, deixa eu pesquisar aqui, FTP port, se eu não me engano, a porta 21. Deixa eu ver. Porta 21 é a porta de FTP. Caso seja a porta 21 que você está tentando invadir, você vai utilizar o serviço de FTP, que está aqui, ó. FTP. Não consigo clicar nele. FTP, aqui, ó. No caso, provavelmente ele já vai ser ativado automaticamente, porque o C-Exploit ele vai identificar que a gente está tentando acessar uma porta específica e ele já vai colocar aqui. Mas caso não esteja configurado de padrão, você troca aqui. E tem vários serviços aqui, VNC, TeamSpeak. TeamSpeak eu acho que é de... Era tipo um Skype, né? Você consegue quebrar uma senha do Skype. Vamos ver outro. SSH, que é o acesso remoto a dispositivos, por exemplo, servidores, quando algum desenvolvedor precisa acessar ele remotamente para programar, usa SSH. MySQL, que é um servidor de banco de dados, que a gente inclusive hackeou na aula de SQL Injection, e várias outras coisas. Nesse caso, a gente vai deixar o HTTP head, que é ele que a gente vai hackear. Agora, a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar por padrão, primeiramente, alguns testes, né? A gente pode deixar aqui para a gente testar de senhas, para a gente tentar quebrar a senha. Tem jeito de fazer de duas formas. Fazendo isso automaticamente pelo aplicativo, tipo assim, ele que gera as senhas. Então o que ele vai fazer? Ele vai testar a senha A, AB, ABC, A maiúsculo, BC. Ele vai testar milhares de senhas que existem. Então, tipo assim, caso a senha seja tipo admin, provavelmente ele vai achar rápido, porque admin tem 5 letras. Então, talvez ele ache rápido. Mas caso seja uma senha tipo de 8 letras, aí vai ser bem mais complicado dele quebrar, porque a probabilidade de senha de 8 letras, se você considerar somente
somente números, por exemplo, se for somente números, vai ser bem rápido. Se for letras, só minúsculas, talvez seja rápido também. Mas se você colocar, por exemplo, letras minúsculas, letras maiúsculas e números, talvez ele demore bastante para quebrar. Ou até caracteres, tipo arroba, hashtag, aí ele demora bastante. Então aí vai ficar inviável. Então caso você saiba que esse roteador, ele tenha senha simples, ele não tenha, tipo, uma senha que o desenvolvedor criou, ou a senha dele seja fraca, por exemplo, você pode tentar quebrar por aqui. E aí o que você vai fazer? Provavelmente o tamanho da senha não vai ser de um caractere, óbvio. Então aqui você vai definir a quantidade de caracteres que essa senha vai ter. Então, por padrão, muitos roteadores só aceitam senhas de no mínimo 6 caracteres, por exemplo. Aí você vai definir 6 caracteres. Para que você vai testar senhas de 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, se você sabe que o mínimo da senha vai ser 6 caracteres? Então, a gente vai colocar aqui 6 caracteres. Caso a senha possa ser menor, você coloca ela maior. E o máximo de caractere também, a gente pode definir aqui. E aí, quando você clicar em play, ele vai começar a testar essas senhas. Outra opção também, inclusive, que eu esqueci de falar aqui, que é o username. Caso você já saiba o username, você pode selecionar um que está aqui, por exemplo, admin, para você saiba que seja admin, ou você pode criar um próprio aqui também. Tem aqui em add no final, e criar seu próprio username. Mas nesse caso, só são usernames que você já sabe que existe. Caso você saiba que o username existe. Se o username não existir, tipo, você não sabe qual é o username nem a senha, você tem uma outra opção. Eu vou te dar uma outra opção aqui, que não vai ser gerar senhas aleatórias. Isso pode demorar bastante. Imagina você ter que encontrar um username de 5, 6, 7, 8 caracteres, e depois de encontrar o username, você tem que encontrar uma senha também. Isso vai demorar no mínimo 1 mês para você fazer isso. No mínimo, se for pequeno. Mas existe uma outra técnica aqui que é utilizada por hackers para poder quebrar senhas, que é a técnica de word list. O que é uma word list? Uma word list é uma lista de senhas que você pode testar. Há um tempo atrás, há vários anos atrás na verdade, foram vazados diversas senhas de sites. Então, não sei, um site famoso foi hackeado, vazaram as senhas dele. Tal outro site foi hackeado, vazaram as senhas deles. Hackearam diversos sites até hoje. E aí, alguns pesquisadores, eles criaram uma lista chamada RockYou, que é uma lista de senhas mais utilizadas em vazamento. Então, por exemplo, a senha 123. Muita gente utilizava a senha 123 em sites famosos que foram vazados. Então, eles adicionaram na RockYou. Então, a RockYou é tipo um compilado de milhares de vazamentos. Eles pegaram as senhas que são mais usadas e eles criaram uma lista gigantesca de possibilidades. Se a gente vir aqui no Google e pesquisar RockYou.txt, você pode baixar esse TXT. RockYou.txt. Você pode baixar esse TXT. Aqui, ó. RockYou.txt. Vou ver se eu consigo abrir ele junto com vocês. Não sei se ele é muito grande. Deixa eu ver se eu... Ah, não. Ele tá compactado. Mas esse RockYou, ele tem milhares, assim, de senhas. Tipo assim... Aqui, ó. Uma lista... Aqui tem uma descrição melhor do RockYou. É uma lista com mais de 14 milhões de senhas que você pode testar. Então, se você testar usuários, por exemplo, que estão no RockYou como username, como a senha do roteador, talvez funcione. Tem milhares de word lists também que é possível você baixar. Eu vou tentar baixar uma menor aqui, porque o RockYou vai até demorar para baixar. Então, Word... Eu vou baixar de um repositório chamado SecList. É um repositório que junta vários word lists aqui. Se a gente vir aqui em SecLists, a gente vai ter vários word lists que a gente pode testar. Aqui, ó, vou clicar em View Sources. E olha só, a gente tem, por exemplo, usernames. Pesquisa SecLists no Google, vem aqui, clica na pasta de usernames. Vai em View Source e usernames. E aqui, olha só, a gente tem diversos, ó, MySQL usernames. A gente tem usernames de MySQL. Isso daqui é até pequenininho. Você pode testar se quiser. Top username shortlist. 17 linhas. E tem alguns que são gigantes também. Vamos ver se eu tenho. Aqui, ó. ChatoNet, 10 milhões de usernames. Isso daqui vai ser gigantesco. Nem sei se vai carregar aqui. Vamos ver se ele consegue carregar.
Olha só, 10 milhões de usernames para testar aqui. Então, com essa lista de usernames, a gente pode testar em um roteador, por exemplo. Como que a gente pode fazer isso? Não vou baixar esse daqui, porque esse daqui é gigante, vai demorar aqui para a aula. Mas a gente vai vir aqui, tentar baixar esse daqui, ó, Top Usernames Shortlist. Então vamos lá, eu estou com essa lista aqui de usernames. Vou usar o Termux para criar um arquivo de texto, mas você pode usar qualquer editor de texto que tem aqui. Por exemplo, vou baixar algum editor aqui. Na verdade, eu vou baixar que fica melhor. Só para vocês verem. Porque no... Aqui, ó. Vamos vir aqui e Text Editor. Eu já mostrei como fazer no Termux Editor. Eu vou vir aqui no Text Editor, baixar qualquer um. Sublime, Text Editor. Vou baixar esse daqui que tem muito download. Então parece ser bom. Vou clicar em Install. E aí você pode baixar qualquer editor de texto, porque é interessante ter um para poder criar os arquivos, baixar os arquivos aqui. Então, eu vou vir no nosso editor de texto, só está terminando de baixar. Vou vir aqui e copiar esses caracteres aqui. Eu vou copiar eles aqui. Então, acabou de instalar o nosso editor de texto. Agora eu vou vir aqui nos aplicativos, eu vou abrir ele. Então, abrir aqui, ok. Precisa de permissão para acessar os arquivos. Vou dar para ele. Acho que fechei ele. Vou voltar nele. E aqui, ó, esse é nosso editor de texto. Então, como qualquer editor de texto, a gente pode copiar e colar o texto aqui, né? Paste. E, ok. Ele até pegou algumas coisas do GitHub. Deixa eu selecionar para tirar. Deletar aqui. Pegar só esses. Aqui, ó. Só esses 15 usuários. E agora, depois de fazer isso, a gente vai clicar no botão de Save que tem aqui embaixo. Vai clicar em Salvar. E aí a gente pode colocar onde que a gente quiser. O importante é o nome aqui da gente saber qual que é, né? Então eu vou colocar Word List Secreta. Secreta. E aí eu vou colocar ela. Pediu permissões. Vou colocar ela nos downloads. Clicar aqui e salvar. Então pronto, ela está salva. Agora a gente pode voltar aqui no nosso C-Exploit e colocar e selecionar ou a word list de usuário, que a gente clica aqui em User Word List, seleciona aqui, clica em Downloads, Word List secreta. Agora a gente seleciona a word list de usuário e também a gente pode selecionar, clicando nos 3 pontinhos, a word list de senhas. Então eu posso selecionar ela também. E quando eu der play aqui, ele vai começar a testar as word lists. Então, vou colocar aqui o tamanho maior também. E aí, é só a gente clicar no botão de play. Então, quando a gente clicar em play, ele vai começar a testar as possibilidades de senhas e de usernames aqui no nosso alvo. Então, essa daqui é uma função capaz de quebrar esses sistemas aí de login e senha. Nesse caso do roteador, que a gente tem aqui, a gente poderia pesquisar aqui, vamos entrar no nosso roteador, 192.168.0.1 no roteador. A gente poderia entrar no roteador e talvez tentar identificar alguma senha padrão. Por exemplo, o usuário é sempre admin. A gente identifica que esse usuário é sempre admin e aí testa só a senha. Ou identifica alguma senha padrão e testa os usernames. Seria várias possibilidades. Então, essa seria a aula aqui sobre essa funcionalidade também que o C-Exploit tem. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula sobre quebrar senhas, né? A última aula a gente viu como interceptar elas e nessa a gente viu como quebrar. E eu te vejo em alguma próxima aula.